Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Adalberto Costa Júnior anuncia manifestações sem parar em todo o país para travar ilegalidades eleitorais. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Estava a demorar, demorou pra caramba, pra quê? Já inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram e TikTok que é muito importante. Criem vossas opiniões que isso ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões que estão a roubar dinheiro público. E o Eri, criem vossas opiniões, tá? Divulga aqui vossas marcas, faça como a Rosas Business Corporation, the best in the country. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, olha, a UNITA, tá? Sim, anunciaram manifestações sem parar, non-stop, em todo o país para travar as ilegalidades eleitorais. J Privado, como assim? Olha aqui, ó. Em conferência de imprensa, o partido UNITA disse nesta terça-feira que vai convocar nos próximos dias manifestações sem parar em todo o país face às ameaças do regime contra as liberdades e direitos dos cidadãos, na sequência da tomada de posse do novo presidente da Comissão Nacional de Eleições ou Eleitoral, de nome Manico. Eu não vou falar muito, vou deixar aqui o vídeo para vocês poderem assistir. Vamos lá assistir, por favor. Não sei se vai ter o nome. Mas a verdade eu queria muitas pessoas, mas vou procurar definir pelo menos em duas. Sou um jovem de 30 anos e eu sinto que a UNITA está mais comunicativa do que quando antes não tinha noção disso. Uma experiência. A UNITA se tornou o partido mais comunicativo comparativamente quando eu não tinha noção. Quanto mais a UNITA se comunica, defende os seus direitos, defende o cidadão, parece-me que o seu maior concorrente do adversário político, talvez, parece que não ouve e não apoia. Até mesmo aquelas políticas. Então surge uma pergunta que eu acho que é considerada. Agora, mesmo aqui com isso, quem que resta para alcançar tão almejado ou tão almejado a alternância? O que vai restar para mim? A segunda pergunta é: a UNITA, em função dos protestos, abandonou a sessão de ontem, não legitimando o endossamento do atual presidente da ANA. Mas amanhã vai poder retomar o assento parlamentar para continuar a defender. A pergunta é: o que vai acontecer em 2017, uma vez que o partido externo não ouve, não apoia? E nós queremos, segundo a minha leitura técnica, um ambiente político hoje está dividido. Ora, o soberano povo está com um, e as instituições do Estado estão com outra. O que vai acontecer? É a minha Muito bem. A seguir. Bem, um dos também do nosso canal da redação política, da redação em papel, assim, somos mais críticos. Eu faço aqui duas questões. Anunciou-se aqui, ou pelo menos o Sr. Presidente, que o Presidente da Política vai convocar isso. Manifestações. Em 2022, na Legislação da UNITA ponderou ir às ruas para evitar um banho de sangue. Tendo em conta que agora, já neste pequeno, nesta legislatura, foi aprovada a Lei de Vandalismo dos Bens Públicos com todo o arcabouço necessário para promover de forma mais brutal a repressão possível da população, como a UNITA poderá lidar com uma eventual reação grotesca do governo
ao levar as populações às ruas. Ponto 1. A segunda questão é referente à postura que vem sendo adotada nas redes sociais por muitos deputados da UNITA, que também pretendem ir às ruas. Entretanto, o deputado Anílio Vieira recentemente fez referência de que não se pode ir às eleições com o atual cenário que se está a ser montado. Como a UNITA pretende contornar a situação, tendo em conta ou considerando o facto de o Executivo avançar com todas as reformas possíveis que pretende fazer, quer a nível do nosso, da lei eleitoral, agora com esta questão do presidente Manique, que a UNITA considera uma espécie de início de golpe de Estado ou de golpe constitucional, se assim o quiser. Sim. Como é que a UNITA poderá lidar com esta situação caso o governo não recue de nenhuma das suas decisões e não ceda à pressão da UNITA nas ruas? E a questão vai: será que a UNITA vai ainda assim, como provocou o Presidente da República, aceitar as regras do jogo para 2027? Muito bem. Senhores jornalistas, primeiro reafirmar o que nós dissemos no fim da nossa comunicação. Sejam quais forem as adversidades que tivermos que enfrentar, sejam quais forem as arbitrariedades, ilegalidades, violações, os angolanos podem ter confiança. Em 2027, o regime vai ser derrotado e vamos protagonizar a primeira alternância pacífica do poder. Vamos protagonizar mudança de regime. Isso fica claro para os angolanos. Não vai acontecer mais o que aconteceu em 2022. Queremos deixar bem claro que assumimos um compromisso de honrar de forma muito clara, determinante, o voto livre, a escolha livre do povo. A sociedade está convocada para pressionar o regime. A UNITA é uma parte que interpreta os interesses das pessoas, da população. A UNITA está a interpretar a vontade dos angolanos. Os angolanos querem eleições livres, justas, transparentes, democráticas, competitivas, credíveis, sobretudo. Isso que os angolanos querem. Quando formos as eleições com base neste processo eleitoral credível, qualquer que seja o resultado eleitoral, todos nós estamos obrigados a respeitar. Ganhou a UNITA, ganhou o MPLA, vamos avançar. Quando temos consciência que existem algumas medidas que vão sendo praticadas, que visam inviabilizar este desígnio de termos eleições livres, justas, transparentes, todos os patriotas angolanos estão convidados, não digo estão convidados, estão convocados pelo soberano povo de Angola a defender o interesse nacional. É isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a interpretar aquilo que é a vontade das pessoas. O poder pertence ao povo. O primeiro golpe do Estado foi feito em 1975. Em 1975 foram assinados os acordos de Alvor, que previam a construção de um governo de transição, que foi efetivamente constituído. Trabalhou durante poucos meses. O governo foi golpeado. Não tivemos eleições. Ninguém foi eleito em 75 para governar Angola. Ninguém. O MPLA impôs-se pela força das armas. É importante esclarecer isso. Ultrapassado o meu conflito, a guerra civil, estamos todos convocados a gerir os processos eleitorais, a dinâmica política, na base da Constituição e da lei. Mas não devemos fazer leis alinhadas ao interesse pontual dos grupos políticos que estiverem a governar. Não se pode fazer isso. Devemos ter leis que sejam justas, que salvaguardem o exercício da oposição democrática e também o exercício da governação.
também garantam a transição pacífica do poder. É isso que nós queremos. Nós colocamos um desafio ao MPLA. Onde estão os mais velhos do MPLA? Aquelas autoridades, aqueles mais velhos que têm autoridade política e moral. O país está sofrendo um forte ataque. Onde estão os mais velhos do MPLA? Onde está a inteligência do MPLA? Os quadros que pensam o país? Esgotaram todo o conhecimento? Não conseguem competir de forma leal com a UNITA? Precisamos sempre de inventar expedientes fraudulentos? Onde está a inteligência? Essa é a questão que se coloca. Aqui é importante esclarecer que todos os membros da UNITA, da Frente Patriótica, dirigentes, são livres de expressar as suas opiniões. Colocou a opinião do deputado Melito Pico. Qual a opinião do deputado Melito Pico? A decisão estratégica da UNITA é afinarmos a nossa organização, estamos a fazer, manter o povo mobilizado, sobretudo confiante na capacidade da UNITA a protagonizar a mudança em 2027, apesar de todas as adversidades. É isso que nós queremos fazer. Voltando agora às duas primeiras questões. Se o MPLA não acolher, o que é que resta para a UNITA? As contribuições todas. Nós também queremos acreditar, depois de tudo que se passou ontem, a vergonha que se passou, apesar de todo, não diria cinismo, apesar de toda a situação que envolveu o empossamento do senhor Manico, que é provisório, é importante esclarecer isso aos angolanos, é provisório, não é definitivo. Apesar de toda aquela situação, nós estamos absolutamente convencidos que, tal como nós ouvimos a opinião da sociedade, os nossos compatriotas do MPLA, os nossos compatriotas deputados do grupo parlamentar da UNITA, do grupo parlamentar do MPLA, obrigado, vão ouvir a voz do povo. Os angolanos só estão a pedir uma coisa: queremos eleições livres, justas, transparentes, competitivas, democráticas e credíveis. Queremos leis justas. Queremos leis que assegurem e garantam transparência. Isso os angolanos estão a pedir. Olha a dificuldade de nós aderirmos, abraçarmos a vontade dos angolanos. Nós queremos acreditar que os nossos compatriotas vão ouvir a voz do povo e, em sede de debate na especialidade, depois da discussão que vai ser feita amanhã na generalidade, dos 3 projetos de lei, a lei orgânica das eleições gerais, a lei orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e a lei do registro eleitoral oficioso, de forma patriótica, todos nós vamos expurgar aquelas propostas que não estão alinhadas tanto às recomendações, aos princípios e regras estabelecidos pela SADEP, e aquelas também que decorrem da própria Constituição. E não respondeu especificamente qual irá ser a posição efetiva da UNITA caso não aconteça o que aconteceu eventualmente, o que aconteceu em 2008. Em 2008, a UNITA fez história ao impedir a aprovação da senhora Susana Milena, a presidente da CNE, e o executivo recuou. Se neste ano, por exemplo, diz que é uma tomada de vai acontecer também. E se não recuar, ou virá a ser a posição efetiva, mediante todas essas regularidades, vamos deixar bem claro a UNITA vai participar o regime, queremos deixar bem claro aos angolanos, o regime vai recuar. Manico não vai ser presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Não vai ser presidente da Comissão Nacional. Queremos deixar bem claro aos angolanos, Manico vai deixar de ser presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Podem contar com esta nossa convicção, a nossa confiança. De que forma? Menos ou mal? O que é que significa bem ou mal? O que é que significa bem ou mal? O que nós queremos reafirmar
aos nossos jornalistas, por vosso intermédio ao povo angolano, nós estamos decididos, estamos determinados a defender a República, defender a democracia, defender o Estado de Direito, defender a vontade soberana do povo angolano. Não vamos desistir de defender aquilo que os angolanos nos mandam fazer. Não vamos desistir disso. Portanto, haja confiança mesmo. Estamos absolutamente convictos, convencidos daquilo que estamos a fazer. Uma questão preocupada é a questão da manifestação. Eu preciso de uma manifestação pacífica. Mas é claro, as manifestações são pacíficas. São todas pacíficas. Queremos deixar bem claro. Só faz destruição de patrimônio público, só fazem os enviados do regime, os agentes do regime. Todos convocados pela UNITA. Os angolanos patriotas convidados pela UNITA. Mas destruir para quê? Se nós queremos eleições livres e justas. Se nós estamos a defender a democracia. Destruir patrimônio por quê? Os agentes do regime, pensem sim, têm o Estado a destruir patrimônio, infiltrando, mas são detectados. Então, quero deixar bem claro que, naquilo que diz respeito à UNITA, à Frente Patriótica da UNITA, a manifestação vai ser feita, vai ser convocada nos termos da Constituição e da lei, vai ser também realizada nos termos da Constituição e da lei. Rigorosamente isso. Não haverá espaço para o regime boicotar os propósitos que nós decidimos para estas manifestações. Manifestações não stop em todo o país. Chegamos assim ao fim desta conferência de imprensa. Queremos agradecer a presença dos senhores jornalistas. Esperamos ter-vos em próximas ocasiões. Tem a palavra o senhor deputado Alcino Jonas Cuvalela, do Grupo Parlamentar da UNITA. Excelência, primeiro presidente, vice-presidente da Assembleia Nacional e presidente da sessão, distintos representantes do titular do Poder Executivo, senhores e senhoras deputados, queiram todo o protocolo observado. Excelências, a proposta de lei que altera a Lei 36/11 de 21 de dezembro, Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais que o Executivo apresenta, representa não apenas um golpe às conquistas democráticas, um recuo vertiginoso na era das ditaduras, como também revela uma confissão tácita de que, afinal de contas, o MPLA, sem as regras de jogo limpo, não ganha eleições com a UNITA. Em Umbundo diz que Pavenga Obuaguatala Ponde. Nas águas turvas, onde o MPLA encontra a oportunidade para fazer o seu jogo. Excelências, das divisas da UNITA constam desde 1966 o valor da democracia no topo da pirâmide como sua virtude política. A UNITA nasceu, cresceu, viveu e vive intensamente a democracia como cultura e como civilização transcendental às gerações. Por isso mesmo, está pronta para a luta democrática plural, competir de igual para igual com as regras de jogo limpo e estende a sua mão ao MPLA. Eleições livres, justas e transparentes. Eleições livres, justas e transparentes. Paz, concórdia e jogo limpo. Excelências, desde os primórdios da civilização das sociedades, os mecanismos de acesso ao poder político e à economia foram temas muito violentos entre os homens. E à medida em que os seres humanos vão evoluindo civilizacionalmente, foram substituindo os modelos radicais pelo contratualismo, assente no princípio da soberania popular, na liberdade e igualdade dos indivíduos e na construção de um Estado justo e legítimo. No contrato social, nenhum partido político tem a manifestação predestinada ao exercício do poder político. Pelo contrário, o partido que, por sua decisão,
quiser governar, terá de ser escolhido pelo dom da soberania, entre vários competidores em igualdade de oportunidades, cabendo ao povo, a fonte legítima do poder, criar as regras do jogo e não o executivo, o competidor. A UNITA tem bem a noção de que o desarmamento da consciência da ditadura de partido único, que vigora desde 1975, não seria uma tarefa fácil, tão menos de boa fé ou de boa vontade política daqueles que capturaram a vontade geral para satisfazer os interesses da manutenção do poder. Caríssimos angolanos, a fraude eleitoral em Angola é uma realidade indesmentível e ela assenta fundamentalmente nas leis que o Executivo impõe aos angolanos através da ditadura da sua maioria parlamentar. A fraude eleitoral está presente no processo do registro eleitoral, onde o Executivo tenta escolher antecipadamente quem lhe vai votar e exclui de forma dolosa, mediante o mecanismo da deslocalização, os eleitores que potenciam um diferencial competitivo para a oposição, forçando assim uma abstenção generalizada por obstrução administrativa. Em 2022, por exemplo, 55% de eleitores foram coartados o direito ao voto. Enquanto isso, mais de 2 milhões de pessoas já falecidas foram feitos eleitores. Excelências, a fraude eleitoral está presente na negação pelo Executivo e a CNE de convidar os observadores da União Europeia e na redução sistemática dos observadores nacionais, no atraso premeditado ao credenciamento dos delegados de listas da UNITA. Se não é fraude eleitoral, então digam-me o que significa a eliminação do escrutínio do Círculo Provincial e agora a tentativa da eliminação da ata síntese no local da votação. Como vai se aferir a transparência? A iniciativa votou e sentou não é apenas um mecanismo de controle de voto, mas sim uma medida de reforço à transparência. Quem não deve, não teme. Aliás, não treme. Como tem mesmo afirmado o próprio MPLA, o MPLA não treme, porque treme é a folha. Então, se o MPLA não é a folha, por que o MPLA está a tremer? Meus senhores e minhas senhoras, é fraude eleitoral quando aquele que governa quer ao mesmo tempo definir e comandar as regras de competição pelo poder, sendo árbitro e jogador ao mesmo tempo. É fraude eleitoral a falta de transparência quando não se publicam os cadernos eleitorais e quando a comunicação social pública passa o papel de propaganda exclusivo do partido concorrente em total subversão à Constituição e às leis. Reiteramos aqui que a UNITA aceitou a luta nas instituições, mesmo armadilhadas, mas é para fazer pedagogia política ao MPLA. E acredita piamente que os seres humanos são mutáveis na personalidade, nos propósitos e nos hábitos e criam ciclos de aprendizagem. O ser humano aprende e aquele que não aprende, isso vale para todos, talvez sofra de dislexia ou da DGH. Tenho dito e muito obrigado. Tem a palavra agora o senhor deputado Adriano Abel Sapingala, do Grupo Parlamentar da UNITA.